E aí, hoje a gente vai desvendar um assunto que gera muita curiosidade e, vira e mexe, uma certa confusão. Qual a diferença real entre adolescência e puberdade? Bom, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Adolescência e puberdade são a mesma coisa? É super comum ouvir essas palavras como se fossem sinônimos, mas a verdade é que elas descrevem processos bem diferentes. E é exatamente aí que está o ponto-chave. São processos diferentes, mas que estão sim muito conectados. A gente pode pensar que a puberdade acontece dentro da adolescência. Então, bora colocar cada peça no seu lugar para entender como tudo isso funciona. Para começar, vamos olhar para o conceito mais amplo. Quando a gente fala de adolescência, estamos falando de uma jornada que vai muito, mas muito além das transformações que aparecem no espelho. A adolescência é basicamente essa grande ponte entre ser criança e se tornar uma pessoa adulta. É uma fase de desenvolvimento super intensa que mexe com tudo, com o corpo, com a mente e com a vida social. E olha que legal essa visão completa que a gente tem aqui. Não é só sobre o corpo crescer e pronto. É sobre o cérebro que continua se desenvolvendo, as emoções que ficam à flor da pele, as amizades que ganham um peso enorme e, aos pouquinhos, a preparação para as responsabilidades da vida adulta. E aqui tem um ponto fundamental, viu? Ser adolescente no Brasil hoje é bem diferente de como era 50 anos atrás. E também é totalmente diferente de como é em outras partes do mundo. A cultura e a sociedade em que a gente vive acabam moldando essa experiência. Essa imagem ilustra isso de um jeito incrível. Em algumas culturas, como a do povo indígena Sateré-Maué, lá na Amazônia, existem rituais de passagem que marcam essa transição de forma simbólica. O ritual da tucandeira, por exemplo, é uma cerimônia que testa a coragem e celebra a passagem para a vida adulta. Isso mostra como cada sociedade tem um jeito próprio de enxergar essa fase. Certo, agora que a gente já entendeu a adolescência como um todo, vamos focar no motor que dá a partida nas mudanças físicas dessa fase, a puberdade. Então, o ponto principal é este. A puberdade é um evento biológico bem específico. É o conjunto de transformações no corpo que o preparam para a capacidade de reprodução. Ou seja, é uma parte super importante da adolescência, mas não é a adolescência inteira. Mas como tudo isso começa? É tipo uma cascata de comandos hormonais. Tudo se inicia lá no cérebro, com o hipotálamo, que dá o sinal de partida. Esse sinal vai para a hipófise, que, por sua vez, libera outros hormônios que viajam pelo corpo e acordam as gônadas, os ovários e os testículos. A partir daí, a produção de hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona, dispara, e as mudanças começam a acontecer. E essas mudanças são bem visíveis. A gente vê aqui algumas das mais comuns. Enquanto algumas são mais específicas para cada sexo biológico, como o desenvolvimento dos seios ou a voz que engrossa, outras acontecem com todo mundo, como o famoso estirão de crescimento, o surgimento de pelos e, claro, a acne. Mas não é só o corpo que está nessa revolução toda, não. A adolescência é também uma verdadeira montanha-russa de emoções. Vamos dar uma olhada em como isso se manifesta. E aí, só familiar, sentir tudo com muito mais intensidade, o humor que muda de uma hora para outra, aquela vontade de ter mais independência, de ter o seu próprio espaço, tudo isso é super normal e faz parte do amadurecimento emocional e social que acompanha as mudanças da puberdade. É o cérebro se reorganizando para a vida adulta. Ok, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça para deixar a diferença entre esses dois conceitos bem clara, de uma vez por todas. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito perfeito. A puberdade é um fenômeno biológico universal, focado no corpo e com uma duração mais curta. Já a adolescência, não. É uma fase bem mais longa e complexa que envolve a biologia, as emoções, a vida social e que é super influenciada pela cultura. Então, se tiver uma única coisa para guardar daqui, é esta. A puberdade é a parte biológica da jornada. A adolescência é a jornada inteira, com todas as paisagens, os desafios e as descobertas que vêm junto. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Pensando em tudo que a gente conversou, como a tecnologia, as redes sociais e os valores de hoje em dia estão definindo o que significa ser adolescente? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Obrigado por acompanhar e até a próxima.